Olá, querido catequista, querida catequista da Arquidiocese de Curitiba. Estamos inaugurando, você já viu dias atrás, mas digamos assim, estreando melhor, esse nosso canal, uma iniciativa muito louvável da equipe de catequese da nossa Arquidiocese. Em tempos de pandemia, quando os encontros entre nós se tornam mais difíceis, este é um meio poderoso de manter-nos próximos, de nos manter também em processo de formação. É um meio poderoso de criar vida comunitária e consciência comunitária. E eu quero cumprimentar a equipe da Arquidiocese por iniciativa tão bem elaborada, feita com muito apreço, com grande dedicação e com muitos sonhos. Mas aí me procuraram logo e lá vieram eles sorrindo, mas me trazendo trabalho. E o primeiro, mas eu faço com muito gosto, toca na Sagrada Escritura e na catequese, temas pelos quais eu tenho um apreço muito grande. O ministério do catequista. É este o tema para o qual me incumbiram a uma primeira reflexão. Já se falou muito. Não se trata aqui de descobrir ideias ou caminhos novos, mas de levar até aí para a sua casa, para o seu computador, para o seu celular, algumas reflexões com fundamento bíblico. Não quero aqui esgotar a temática, não quero aqui reinventar ou descobrir melhor perspectivas ainda não reconhecidas. Não. Quero sim lembrar de que o ministério é uma das experiências mais originárias da vida eclesial. Originária é aquilo que leva consigo originalidade, fonte. A igreja, quando nasceu ministerial. E catequese e catequista não é tarefa, não é, claro, tem responsabilidades, não é apenas função, funcionar, não é isso. Vamos, então, daqui a pouco, tentar responder o que é. Eu começo com uma reflexão de Paulo. A epístola aos Filipenses. Se você quiser interromper e ir até sua Bíblia, abri-la e retornar, interrompa, eu espero. Você interrompa, vai, busque. Já voltou. Vamos lá. Epístola aos Filipenses. Assunto: ministério do catequista. Parecem coisas tão distintas e tão distantes. Não. Vamos lá. A palavra ministério vem de munus, vem de ministro. Ministro é aquele que faz em nome de, em lugar de. O ministro da Educação toca em questões educacionais em nome de uma autoridade, ou da agricultura, ou da fazenda, e assim vai. Aqui o ministro do Senhor na catequese
faz em nome do Senhor, pronuncia em nome dele, assume uma missão que lhe foi confiada. Observemos. Assunto: ministério. Vamos lá? Paulo e Timóteo, servos de Jesus, de Cristo Jesus. Eles têm uma noção bem clara, uma estima muito elevada por quem são eles diante do Senhor Jesus. Querem mostrar, não por ostentação, não por quererem evidência, buscarem evidência a si, é porque sua identidade pessoal está ligada à pessoa de Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, os servos. A todos os santos, não é aquela santidade de quem não erra, não é aquela santidade afetada, cheia de pieguices, não, são santos porque são amados por Cristo Jesus. É a expressão de Paulo. Ei, catequista, o dia que você perceber que os seus catequizandos, porque batizados, são portadores da santidade de Jesus, provavelmente vai ter os olhares do Senhor Jesus por eles. Vai perceber o grau de santidade que lhes foi colocado por uma decisão do próprio Senhor ao chamá-los à vida. Paulo se dirige a eles. E Paulo estava preso. Tinha todos os motivos para reclamar e protestar. O encanto pelos santos de Filipos o faz forte até para suportar as impossibilidades que as prisões impunham. Não é só que Paulo é o bonzinho, benévolo com os filipenses, é que a relação com os filipenses tem um caráter ministerial. Isto é, ele é ministro que atua, que se relaciona com eles, aqueles santos de Filipos, em lugar de, em nome de. Ou seja, o que Paulo pronuncia e escreve é portador dos afetos daquele a quem ele serve. Ou seja, quem escreve é Paulo, mas ele os ama em nome do Senhor. Catequista, Paulo tinha muita intimidade com Jesus Cristo. Por isso, interpretava aqueles filipenses como santos amados do Senhor Jesus Cristo. Ei, aqueles seus meninos e meninas lá da catequese foram chamados a sentir, experimentar os afetos do Senhor Jesus. Quem vai fazer isso? Claro, é uma experiência familiar por primeiro. Mas fora de casa, talvez seja a catequese o melhor lugar, para muitos o único, em que podem compreender a grandeza e a profundidade do amor do Senhor. E você sabe, muitos catequizandos é só na catequese, nem em casa, vão encontrar quem lhes fale com paixão do Senhor Jesus. Já pensou se até você, catequista, se até a você faltar paixões por Ele, poderíamos pronunciar discursos em favor do Senhor, mas não necessariamente transmitir a pessoa do Senhor Jesus. Então, viu, catequista? Compreenda, acolha esta responsabilidade, mas mais esta missão, como
uma maneira solene e sublime de conjugar afeto e fé. Querem ver como Paulo escreveu a eles? Já na saudação se percebe a afeição de Paulo por esta comunidade. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, essa foi apenas a abertura. Se você tem aí a sua Bíblia, veja o versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças. Dar graças é o sentido de manifestar a Deus a alegria por aquilo que Ele faz. Louvor é manifestar a Deus a alegria por aquilo que Ele é. Então, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ou seja, o encontro que Paulo tem com aqueles seus catequizandos de Filipos, vamos usar esta denominação, o encontro que Paulo tem por eles. Dou graças ao meu Deus. Olha a intimidade, ao meu Deus. Não tem um sentido de posse, mas de relação, este pronome, meu Deus. A intimidade que Paulo tem com seu Deus. E todas as vezes que eu me lembro de vós, dou graças. Olha, Paulo interpreta, vê aqueles filipenses como dom de Deus para ele, Paulo. Vê o catequista, o ministério da catequese, ou a catequese será compreendida tanto mais como ministério, será compreendido assim, quanto mais for profunda a sua relação com Deus. Senão, há o risco de se tornar uma contribuição, uma colaboração, uma tarefa, uma incumbência. Mas se depender se as coisas estiverem, se a compreensão da catequese é vocação, é missão, é munus, é ministério, então eu dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós. Paulo se aproxima de Deus ao recordar-se dos seus catequizandos de Filipos. O ministério de catequese constrói santidade no catequista. Munus, fazer em nome de, oferece da riqueza que tem de Jesus Cristo para o catequizando, e nesta oferta se enriquece do próprio Senhor. Aí é espiritualidade. Olhe, se você catequista é mãe, não dá para funcionar como mãe, né? Você nunca diz isso de si. Se a esposa ou o esposo ou o pai, ninguém vai funcionar como marido ou como esposa. Não, porque não é um modo de fazer, mas é um modo de ser diante do outro. É um modo de relacionar-se. É vocação. Era assim Paulo, tinha sentimentos paternos por aqueles seus catequizandos de Filipos. E sempre em todas as minhas súplicas, oro por todos vós com alegria. Olha, dou graças a meu Deus cada vez que me lembro de vós. Oro por vós com alegria. É impressionante o quanto a relação de Paulo com os seus catequizandos, vamos falar assim, esta relação
transforma a intimidade, a personalidade, impregna de encantos a personalidade de Paulo, preso, cheio de motivos para lamentar-se. Torna-se, e essa relação faz dele alguém capaz de conferir palavras de ternura, quando tudo poderia sugerir desencanto. Vamos observar: oro por vós com alegria pela vossa participação no Evangelho. A participação no Evangelho Evangelho, euangelo. Aqui vale a pena concentrar as atenções sobre algumas palavras. Euangelo, bom, angelo, anúncio. Porque aqueles filipenses tornaram-se portadores de notícias boas da parte de Deus para os outros. Meu catequista, se o catequizando perceber, experimentar o amor de Jesus Cristo nos momentos de catequese, ele vai levar adiante aquela experiência. Tempos atrás, uma mãe comentava comigo o quanto a catequese mudou a sua filha. Está mais serena, está mais em paz, é menos agitada, ouve mais. E o que foi? Como começou? Ela gosta muito da sua catequista. E aí a catequista começou a ouvir os dramas daquela menina. E aí a mãe começou a se interessar pela catequese. Olha como tudo se irradia. Ministério, então, de novo, não é funcionar como tal. Não é fazer assim e não fazer de outro modo. Não é adotar esta fórmula, mas é integrar no seu modo de ser uma espécie, digamos assim, de personalidade renovada, renovada por relações com Jesus Cristo e renovada por relações com o catequizando. Não existe evangelização sem afeto, querido catequista, querida catequista. Não existe anúncio do Evangelho sem alegria. Ninguém dá boas notícias, Evangelho, boa notícia, com cara feia. E o ministro, munus, aquele que recebeu a missão de atuar em nome de. E aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos um pouco mais. E tendo plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. De quem está falando Paulo aqui? Tenho plena certeza de que aquele que começou a boa obra, o Espírito Santo, em termos históricos, efetivos, foi Paulo que anunciou, que começou aquela obra. Mas ele não está se referindo aqui, Paulo não está se referindo ao trabalho dele, aquilo que eu fiz, mas no Senhor, que começou entre eles a boa obra. Porém, fora Paulo quem estivera lá para anunciar por primeiro. Paulo começa a ceder o lugar dele para o Senhor Jesus. O ministro, catequista, a ministra, não se distancia nem do Senhor, nem do catequizando, mas tem consciência que é o Espírito do Senhor que age no catequizando.
servindo-se, porém, dos olhares do catequista, dos afetos do catequista, da fé do catequista, também da competência e dedicação, não pode faltar, é verdade. Porém, decisivo é, em nome de quem está lá você a encontrar-se com o seu catequizando. Vou um pouco mais. Olha aqui o versículo 8. Deus me é testemunha de que vos amo a todos com a ternura de Cristo Jesus. Já pensou uma frase dessa? Talvez já tenha lido e nem se dado conta, ou ouvido e nem percebido a grandeza, a maravilha desse conteúdo. Deus me é testemunha. Chama Deus em causa para confirmar que eu vos amo com a ternura de Cristo Jesus. A capacidade de amar de Paulo, ele a reservou para os seus catequizandos. E isso para ele é uma causa tão nobre e elevada, que até o nome de Deus é chamado para testemunhar esta verdade. O catequista que tem encantos, que nutre uma percepção sublime de sua própria missão, chegará a este grau de amar os catequizandos com a ternura de Cristo Jesus. Olha aí o lugar, a grandeza e a nobreza desses seus afetos, catequista, desse seu olhar amoroso, desta sua palavra pronunciada com afeição, do toque terno para aquele catequizando mais agitado, mais inquieto, mais sofrido, mais machucado. Está precisando mais. Não esqueça. E onde encontrar forças para tudo isso? Afinal, lá em casa tem problemas, alguém está doente, o emprego está difícil, os recursos financeiros cada vez mais escassos, as inquietações de toda ordem, algum filho com algum problema, desentendimentos por alguma razão, talvez. Sim, somos tão humanos. Paulo tinha tudo para dizer outras coisas. Se reservar minutos do seu dia para encontrar-se com o Senhor, nunca lhe faltarão nem as motivações, nem as criatividades para se tornar uma fonte de bênçãos a eles que de alguma maneira, a eles catequizandos, que de alguma maneira foram colocados pelo Senhor diante dos seus olhos. Catequista, já deram sinal, aí você não os vê, mas eu os vejo. O freio de mão que sempre quer me frear, e disseram que o tempo está por concluir. Então, eu lhe recomendo, continue a ler a Epístola aos Filipenses até o versículo 10. Eu só quero concluir, tenho que fazer, mas observem, eu peço a Deus que vos faça crescer em conhecimento e em sensibilidade. Olha, conhecer e sensibilizar-se envolve as emoções, os sentidos, as paixões, a fim de poderdes discernir o que é importante e o que é nobre. Eu desejo isso para você, catequista, que por amor a Jesus Cristo consiga discernir o que é central na catequese, experimentar esta centralidade que é o Senhor Jesus e irradiá-lo. É um caminho de conversão, nada está pronto, mas vamos sentar. Deixo-lhe um grande abraço, marcado por muita gratidão
pelo seu serviço catequético na nossa Arquidiocese de Curitiba.